imagens. Eu tô com frio. Só de olhar a gente já fica com frio. Que lindas as imagens. Já. Olha as notícias da redação, arrasou no final ali. Que bom, né? Que bom que a gente tem um estado que a gente pode ir da praia até ver neve, né? É uma diversidade linda, Nossa, né? Absurdo, muito bom. Vamos começar o programa então, Maria Paula? Vamos lá. Hoje no quadro Mundo Pet a gente vai falar das tartarugas de estimação. Você tem uma, né, Tainá? Eu tenho uma tartaruga, ó. Há muitos anos já ela fica no meu aquário, mas eu até vou conversar com a veterinária. Eu tenho uma pena de ela ficar ali no aquário, eu quero ver se eu solto ela no horto. Mas parece que o horto aqui de Florianópolis já não pode mais também, né? Então tem que ver como é que eu vou fazer. Porque eu E fico vamos com tirar a pena. dúvida de que quem quer ter uma tartaruga Sim, em casa. quem Muita quer gente ter tem também. vontade e não sabe nem por onde começar, Ainda né? mais criança, né? É. Eu peguei a minha quando eu era criança e era uma diversão, assim, eu adorava. Eu amo a minha tartaruga. Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje você sabe, terça-feira, dia do quadro Defesa do Consumidor, vamos tirar dúvidas na hora de comprar um imóvel na planta. Presta bastante atenção, é mais barato, é uma oportunidade boa para investir, mas tem que prestar atenção num monte de detalhe para não se incomodar depois, né? Isso mesmo. No quadro Moda em Foco, hoje a gente vai falar da moda dos lenços. Inverno é bom, né? Usar lenço, deixa o pescoço mais quentinho. Dá para usar lenço na cabeça. A gente vai mostrar como usar o lenço em bolsas. Muitas dicas. Fica aqui um com uma charme, consultora. né? Fica um Sim. charme. Adoro, amo lenço. E os lenços aqui, meu Deus do céu. A gente tá pirando, né, Maria? Cada estampa Quero todos linda, ali. vocês vão ver. Olha só. Lindos. Hoje é dia de Selma Light também, no quadro Lado Avesso. O que ela vai trazer pra gente? O que vai trazer, Selma? Selma, Animais homossexuais. Olha isso, gente. é o mundo pet no Lado Avesso. Vamos confundir a cabeça. É uma já. mistura. Vamos começar com os lenços, então, Moda em Foco? Vamos lá. Vamos lá. Estamos recebendo... A pessoa ia sentar aqui não senta viu. aqui. Estamos recebendo a Rúbia Morgan, tudo bem? Tudo Bem-vinda bem, a Olhares. obrigada. Tudo bom, Rubia? Tudo bem. Rubia, você já está aí com um lenço no pescoço e por acaso esta pessoa é o Roberto Carlos? É o Roberto Carlos. Como assim, gente? Então, essa é uma estampa que eu criei pra mim mesma. Ela não pode ser vendida, porque é a imagem dele, claro. Aham. E aí é uma estampa que eu criei pra mim mesma. Então é super, super exclusiva, Super né? Só exclusiva. tua. Tudo dela é Exatamente. exclusivo porque ela é designer de estampas, né? Os seus Isso. lenços, você que cria todas as estampas e com essa coisa exclusiva que cria poucas peças, não é assim? Isso. É. A ideia da marca surgiu pra fugir do fast fashion, pra fugir desse lugar comum e criar, dar personalidade à pessoa. Então a gente cria coleções de 10 lenços e a tiragem é de 2 a 3 lenços por estampa. Nossa. E a gente ainda oferece um trabalho que a pessoa pode entrar em contato com a gente e a gente cria um lenço, uma estampa exclusiva só para a pessoa. Ah, se eu quiser criar um lenço com o rosto do meu namorado. Não, meu O rosto. meu. O meu rosto pra dar pro O meu. namorado. Não, Pode. o meu. Tu criam com o meu, eu dou pra Tainá e a Tainá. E o uso trabalha todo dia com a pessoa. Ainda tem um lenço com a cara dela, gente. Pode criar, Mas dá pode pra criar um fazer. lenço com um pet, né? Ah, pode com criar bichinho de estimação. tudo. Tudo que a pessoa quiser. Filhos. Quantas estampas você tem por coleção, você queria? É em torno de 10 estampas por coleção. As inspirações vêm da onde? Porque a gente tá vendo muito bicho, né, nos seus lenços. É. Como não Essa- poderia deixar de ser, né? Porque outono e inverno, a moda tá toda para essa parte de exatamente. animal print, né? Isso. Então, eu dou bastante ênfase na pesquisa de moda para saber o que tá usando na estação. E aí é isso, a inspiração vem daí. E aí eu costumo ter bastante inspiração em leitura, em música, em design. E aí Tá. para criar peça diferente do que é oferecido no mercado, geralmente. Ó, eu começar a ver? fiquei muito curiosa, já levantei. Eu também quero Pra ver ver, tudo. já vou à segurar vontade. aqui, já vou te montar os lenços aqui na mão. Até pra gente dar dica de como utilizar esses lenços, né? Vamos lá. Vamos levantar? Esse eu adorei. Mas consegue fazer um nó, alguma coisinha assim? É pra sentar ali, eu acho, né? Pode sentar aqui, gente? Ah, é? Então tá. Senta aqui, amor. Tá, já vou. Ou ficar a Maria. Eu fico de modelo. Então. Sente, Mary. Então Tá. vamos dar um lenço que ela gostou. que ela Esse eu gostou. bati o olho, gostei. Esse, É dos esse que tu cavalos. quer? Esse dos cavalos Em também. média, quanto que é um lenço teu?
De 80 a 100 reais, dependendo da complexidade da estampa. Tá, Maria escolhe todos, que eu vou te dar todos, tá? Ai, que bom, a coleção inteira. A coleção toda. Obrigada. Tu que faz aniversário esse mês e eu que ganho presente, Eu sou adorei. generosa. Eu Vamos vou pra uma dica. ensinar uma dobrinha básica, uma amarração bem básica. A gente deixa assim, faz um triângulo Tá. e a gente passa por trás do pescoço, tira o cabelo. Isso. E aí a gente tem duas opções. A gente pode dar um nó em cima do lenço. Pode dar em cima, então, pra gente ver como é que fica? Tá. Esse em cima do lenço eu acho bem charmoso. Geralmente a gente dá embaixo, pra esse nó não aparecer. Que é como tá o meu aqui. Que é como tá o teu, é. Mas em cima eu acho bem bacana também. Às vezes a gente só faz um tipo de amarração e não pensa em outras, né? Tá tão acostumada. Tem várias opções. Ó, já deu uma diferença no meu look aqui. Já. Subiu, né, pro pescoço. É bom que deixe o pescoço bem quentinho. Esse é um tipo de amarração. Isso. Tem algum outro pra ensinar? Porque a gente gosta disso, né? Gosta de aprender. Vamos lá. Tem um que a gente faz uma dobra assim, é um estilo mais gravatinha. E aí quem sabe bem fazer a amarração de gravata vai saber fazer isso aqui. Posso fazer aqui? Pode, vamos lá. Vamos ver se o microfone vai. Olha, um nó. Vai explicando pra gente o que E vai outro fazer. nozinho. Ah, são dois nozinhos. São dois nozinhos. E deixa pendurado mesmo, né? Deixa Penduradinho. Pode colocar um acessóriozinho de lenço, né? Tem várias opções. Pode deixar também de lado, assim, né, Rubia? De ladinho Fica também. charmoso. Eu gosto de bastante volume. Tem alguma amarração que não fique assim pequenininha? Que fique grande assim no aí pescoço, pode dar sabe? só um nozinho atrás. Como aí é que ele é? vai ficar mais longo. Vai ficar bem longo. Parte do triângulo, né? É parte do Tá. triângulo como outra amarração e a gente faz apenas uma Só amarração aqui atrás. Eu uso assim, geralmente, os meus lenços. Ah, mais solto. É, eu deixo ele bem solto. E esse... E o legal gosto assim é porque muito. aparece mais a A estampa, estampa, né? né? Dá mais destaque. Esse tipo de lenço é um lenço muito bonito. Dá pra fazer amarração na cabeça. Também, Dá? né? Faz uma na Maria Paula pra gente Na ver. cabeça. Sabe alguma? Sei, Tem sei. como se fosse um turbante que elas Sei, fazem, sabe? sei. Ó, ela tá dando um nó. Tô dando um nó no centro do Tá. lenço. Ok, bem simples, bem fácil. Deu um nozinho. E aí a gente vai amarrar atrás. Pode segurar Maria aí. Paula, Peraí, rapidinho, segura aqui. né? Já estão fazendo uma coisa diferente. Vamos lá. Aqui o nozinho fica aqui pra cá. Sim. Eu adoro esse tipo de amarração. Rúbia, onde achar seus lenços lindos pra quem tá em casa? Ai, que tá. lindo, adorei. A Onde, gente Rúbia? vende pelo site que é www.aff.tanloop.com.br e a gente tem uma página no Facebook também que é aflenços.com.br. A gente Lenço nunca sempre bolsa. AF com 2 Fs, né? Isso. É tipo um af. Exatamente. Foi daí que surgiu o nome. Foi daí que surgiu o nome. Que A legal. gente tem a amarraçãozinha da bolsa, quando não quiser carregar muito no visual, tem a opção da bolsa. E para lenços menores também pode amarrar na bota, que fica super charmoso. Amarrar na bota? Exatamente. Nunca vi. A gente não tem ninguém com bota aqui, mas como tem que seria ninguém. essa ideia? Mas o legal é um lenço menorzinho mesmo, Deixa eu né? Você mostrar a amarra bota e numa amarra. botinha só, isso, na lateral da bota. Na lateral da bota por Isso. fora dá um nozinho? Dá um nozinho, como foi feito aqui. Olha que legal. linda essa. Vamos mostrar essa? Essa pra amarrar na bota fica bonito, ó. É, Gravado. mas de repente tem que ser menor. Tem que ser menorzinho. Ah, tá. Só pra dar um acabamento. assim. Isso. Tá. Aham. Bacana. Esse do lenço é uma tendência que tá vindo super forte. Já há um tempinho que tá aí, né? As mulheres estão usando o lenço em bolsa, mas no pra esse verão já foi inverno- tendência também, porque ela fez a coleção coleção de do verão, era frutas, bem de frutas, linda também. Ó, vamos mostrar. Bem colorido, né? Ah, esse aqui é bem... A gente tá vendo algumas fotos de como utilizar lenços. Esse é o tipo de lenço pequenininho que a gente já fez ali, Esse é o né? menor, exatamente. A gente tem essa tua estampa aqui. É de que essa estampa? Isso é laranjinhas. Que E aí tem bonitinho. banana, Olha tem de limão, caju, que caju. linda. Olha aqui. A de banana, né, gente? Agora, lembrei do Daniel Alves. Isso. Ó, que lindos, lindos, lindos. Enfeita qualquer visual, né? Isso.
obrigada. A gente adorou as dicas. Obrigada a vocês, E meninas. a gente postou um vídeo dessa pessoa no Instagram ensinando a dar um nozinho também no lenço. Passa lá, é @programolhares, nosso Instagram. É só seguir, apertar no ícone que ela está aparecendo que você vai aprender a dar um nó também no lenço. Obrigada, tá, amor? Obrigada a vocês. Lindo. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Ô, Maria, eu quero esse aqui, ó. Tá, já vou acertar Presente, aqui. tá? Eu vou acertar com a Então tá, obrigada. Agora a gente vai pro quadro Mundo Pet. Vamos lá. Só que com a Daphne, um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Ela é veterinária e a gente vai saber um pouquinho mais do universo, gente, das tartarugas. Eu tenho em casa uma, mas eu sei que a minha não se chama tartaruga, ela tem um nome diferenciado. Qual é a espécie da minha tartaruga? É aquela que vive em aquário, que a maioria das pessoas tem em casa, né? Ela fica na água, mas ela vai também pra terra, Isso. né? Isso é esse grupo de animais, o grupo todo de animais que tem o casco são, na verdade, conhecidos como quelônios. A sua que você tem em casa provavelmente é um cágado, que é um animal de água doce. Então, é um animal que tanto vive em água de rios, de lagos, quanto precisa da terra também para alguns momentos, como para pegar luz solar ou para colocar os ovos. A partir do momento que a pessoa decide ter uma tartaruga, o que ela deve fazer? Ela vai numa loja especializada, né, no botiquário, enfim. Mas a gente precisa saber da legalização desse bicho, né? Essa que a gente tem em casa, essa de aquário e de terra. Como é que a pessoa faz? Que informação que ela deve pedir? Bom, primeiro ela deve sempre procurar um criatório que seja legalizado, um criatório que tenha a licença do IBAMA para funcionamento, né, para procriação e para venda desses animais. Normalmente esses animais eles vêm microchipados ou eles vêm com um tipo de anilha específica que garante que esses animais têm uma procedência legal. Então a primeira coisa é observar se a tartaruga nessa loja ela está adequadamente notificada. Isso. Tá. E se a loja tem esse cadastro, se ela está vinculada ao IBAMA, né? E todos os animais que são vendidos, eles devem vir junto com uma nota fiscal, com o nome da espécie, o número desse chip, porque cada chip tem uma numeração específica para cada indivíduo. Então todos eles têm que vir acompanhados dessa nota com o número, com o nome da espécie e com o número da licença no IBAMA, desse criatório dessa loja. Essa tartaruguinha que a gente está vendo imagens aí, ó, é bem essa mesmo, né? É um o cágado. Isso. Quanto tempo que dura uma tartaruga? A gente pensa que tartaruga dura muito, né? Imagina? E um cágado dura quanto? Isso Tem vai quanto de depender vida? muito da espécie, mas no geral entre 80 e 100 anos. 80? Eu posso ficar com essa tartaruga a vida inteira, então. vida inteira. E ainda passar, digo, meus filhos verem ela, estarem com ela. Isso. E nossa, que bacana. Exatamente. Eles vivem bastante. E o tempo, eu tava te reclamando que eu deixo ela no aquário e eu tenho pena, né? E as pessoas às vezes têm dúvida. Nossa, eu peguei uma tartaruga e tem muitas pessoas que pensam da mesma forma que eu. Eu preciso ter pena ou não? A tartaruga é um bicho que sobrevive super bem dentro de um aquário, independente do tamanho, desde que ela fique bem, claro. A primeira coisa que as pessoas têm que pensar antes de adquirir um animal, qualquer animal selvagem, aliás, qualquer animal, é saber que aquilo é um animal, não é simplesmente uma mercadoria, que Sim. aquilo vai viver, vai precisar de atenção, de cuidados veterinários, de alimentação. Eu, particularmente, não recomendo que as pessoas tenham animais selvagens em casa. Tá. Eu acho que a gente tem outras opções, os cães, os gatinhos, que são mais propícios, porque esses animais requerem um tipo de cuidado que muitas vezes as pessoas não conseguem dar. Mas assim, dando uma boa qualidade de vida, Sim. né, dando água limpa, sempre água fresca, alimentos que sejam adequados, que o animal não seja submetido a nenhum estresse muito grande, as pessoas podem sim cuidar desses animais em casa. Durante esses 100 anos, sem Sim. problema nenhum. O animal, o cágado, ele não fica estressado ali naquele ambiente pequeno ou... A tendência, o melhor é sempre prover o que a gente chama de terrário para esses animais. Tá. Que seria o ambiente aquático e junto a terra ou areia. Geralmente a gente já vê, o aquário já vem assim dessa forma, né? Certo. Quando a gente compra uma tartaruga. Certo. Isso já é o suficiente. Desde que tenha espaço,
porque o ambiente, se for muito pequeno, se esse aquário for muito pequeno, isso vai restringir o quanto esse animal vai crescer. Ah, o tamanho da tartaruga é de acordo com o tamanho do aquário? Também. O Tá. crescimento dos répteis, em geral, vão depender do ambiente em que ele está, da quantidade de comida, da quantidade de luz solar. Então, a gente tem que prover pelo menos um ambiente que seja adequado, que tenha um tamanho grande, os alimentos certos, né, e a luz solar, que é super importante para ele. De quanto em quanto tempo eu tenho que alimentar um cágado? O ideal é que ele seja alimentado todos os dias. Sim. Esses animais, eles são mais ativos na parte da manhã, durante a maior parte do ano. Durante o inverno, principalmente aqui no sul, que a temperatura cai muito, o ideal é que a gente deixe para alimentar nos momentos mais quentes do dia, que é por volta do meio-dia, Tá. onde eles vão ter mais atividade. E aquelas tartarugas que não vão pra água, são as tartarugas que Os jabutis. ficam em casa, os jabutis, assim, que são uma delícia também, né? São. A gente tem que ter toda essa preocupação com a legalização. Sim, é a mesma coisa. A gente tem que procurar lojas e criatórios que sejam legalizados e que sempre na compra do animal eles te deem uma nota fiscal com todas essas informações que eu falei. O número do chip, a espécie, tudo certinho. E o jabuti, a alimentação dele é diferente de um cágado, né? Cada espécie vai ter um tipo de alimentação diferente. Mas basicamente a gente precisa de uma alimentação que é bem amarradinha para eles. Tá. Mais ou menos 80% de folhas escuras, então de vegetais, couve, agrião, repolho, pode incluir cenoura, enfim, leguminosas e folhas escuras, né? Que seja mais ou menos uns 10% de frutas e 5% de proteína animal. Aí pode ser ração de gato, ração de cachorro. E elas vivem em média quanto tempo também? Jabuti? Mais ou menos 80 anos. A mesma jabutis, coisa. Só vamos para finalizar falar do projeto Tamar, que você faz parte desse projeto lindo que a gente tem aqui em Florianópolis. Está aberto de visitação a partir de que horas? De 9h30 às 17h30 da tarde, durante todos os dias, tá aberto. E lá você encontra, a gente já fez uma matéria, tartarugas enormes, é a coisa mais linda de se ver, né? Vale muito a pena a visitação. Para quem não conhece, ainda aqui em Florianópolis, o projeto Tamar fica na Barra da Lagoa. Na Barra da Lagoa, isso. Ok, obrigada pela participação. Obrigada a você. Obrigada. Selma Light, teria uma tartaruga, amor? Eu tenho. Gata, eu acho bonitinho a tartaruga. Eu fiquei muito, assim, impressionada com a tartaruga. Uma amiga minha tem. E eu achava que era um bichinho que não fazia diferença, que ele não interagia. Ele interage, ele conhece muito. o dono, né? Ele vai atrás. E é legal, assim, eu achava assim, que é uma tartaruga igual peixe, não é igual peixe. Não, é uma né? fofura. É muito Não, você fofo. sabe que eu tenho um primo meu que achava que a tartaruga tinha morrido no inverno. Ele quase botou fora, porque ela A inverna. tartaruga hiberna. Eu fiquei preocupada também quando eu tive a minha. Ele levou no veterinário Depois e ela morreu. resolveu acordar-se. Ai. Vamos lá, Selma, o que tem hoje? Hoje vamos falar de animais também aqui. Sim. Vamos falar de animais. Tá pensando que só os seres humanos aí têm comportamento homossexual? Tá bom, nada. Pois a homossexualidade é presente no reino animal também. Os animais também curtem se relacionar entre os amiguinhos do mesmo sexo. Uma pesquisa realizada em 1999 pelo americano Bruce Brangmill indica que 1.500 espécies que ele estudou, de 1.500, 500 têm relações com animais do mesmo sexo. Segundo a pesquisa, o sexo é uma prática que não é só produtiva, também é realizada para saciar o prazer. A pesquisa foi realizada em 2009, foi refeita em 2009 e comprovou que a prática homossexual é universal. O geneticista Simon Levey comprovou que entre as ovelhas, olha isso, Tainá, as ovelhas, 10% desses animais preferem relações entre os animais do mesmo sexo. No estudo apontou o seguinte, os carneiros recusavam a ter relações com as topavam de boa, sabe assim? Os animais domésticos e os selvagens, inclusive insetos e vermes, também são adeptos à prática homossexual. Baseada nessa pesquisa, advogados que defenderam o caso Lawrence versus Texas conseguiram fazer com que caísse a lei contra a homofobia nos Estados Unidos, derrubou a lei que caiu em 14 estados americanos. O mais interessante de tudo isso, gente, é o quê? É que entre os animais, a pesquisa feita diz que os animais não possuem nenhum tipo de preconceito com os animais ditos gays.
ainda a única espécie que demonstra preconceito, que briga e faz toda essa confusão contra a própria natureza humana, é a espécie humana. Fazer o quê, né? O pessoal ainda briga contra a natureza e fala que não pode. Mas entre os animais eles provam pra gente que é uma coisa normal e que tem que ser encarada dessa forma. Eu achei bem interessante isso. Ótimo, deixa a gente invadir. Ótimo. Deixa a gente invadir e dar um feliz aniversário. Cidinho, tem parabéns pra você aí. Parabéns pra você. A Selma está de aniversário. Amanhã, mas a gente já deseja, Isso. então, toda a felicidade do mundo, obrigado. saúde, uma semana especial, além do aniversário, vai estar comemorando 14 anos de carreira. Isso. Gente, a carinha tá boa ainda. Tô fazendo 14 40 anos de de idade. carreira. Tô fazendo 40 de idade e 14 de carreira. Selma, a gente tem o prazer imenso de trabalhar com essa pessoa que é um ser humano incrível, que toda semana sempre leva muito aprendizado pra gente em relação às questões do homossexualismo, do mundo gay, né? Que a gente tem tanto tabu de falar, e eu acho que é pela primeira vez na televisão catarinense que a gente tá expondo isso de uma maneira muito sensível, e isso por causa da Selma. Meu segundo aniversário aqui, hein, meninas? É verdade. Sexta-feira Foi pra nós festa? vamos comemorar juntas. Eu já tô preparando a coreografia. Tá, isso. E hoje, em nome de toda a equipe do Olhares e toda a equipe da Band Santa Catarina, nosso abraço, muitas felicidades, tá? Obrigado. Parabéns, obrigado. amor. E obrigado a todo o público de Santa Catarina que me recebe tão bem também, meninas. Isso aí. Tô super feliz. Então tá. Fechou. Deixa eu vir aqui. Tchau. Tudo bem. O senhor já cumprimentou a Selma ali Com nos certeza. bastidores, né? Essa data é maravilhosa, né? É bom fazer aniversário, né? Meu Deus. 40 anos, a melhor idade. Imagina. Idade boa, 40 anos. Diz que se começa a viver mais a partir de 40 anos de Então eu idade. tenho um ano, na verdade. Ah, é? Eu tô com 41. Ah, que bom. Seu Elcio, vamos falar então o nosso assunto hoje, compra de imóveis na planta. Em princípio é super vantajoso, que o imóvel fica por um valor mais barato, depois de construído o prédio é outro valor, né? O que o consumidor deve prestar atenção basicamente? Assim, quais os critérios? Claro, nós temos que observar nesse cenário que nós temos o antes e o pós-compra, o pós-venda. O antes é a precaução. Primeiro, quando você compra um imóvel na planta, chama-se uma incorporação. A construtora, por lei, ela é obrigada para quando vender o imóvel na planta, porque o imóvel não está pronto, ele está na planta. Isso. Ele obrigatoriamente tem que registrar um memorial de incorporação no cartório de registro de imóveis. Tá, então essa pode ser a primeira pergunta Perfeito. do comprador? O comprador vai comprar lá na planta, ele vê às vezes a descrição lá, ou a foto, vamos supor, em computador, né? A imagem fictícia do bem, mas não está pronto. Ele, primeira coisa, eu quero saber o número da incorporação, ou melhor, o memorial de incorporação que está registrado no registro de imóvel. Para isso, é o primeiro passo. Qual é essa finalidade? Faz com que a construtora honre o compromisso de entrega, que ela está registrada no cartório de registro de imóveis. Segundo passo, o comprador tem que verificar no cartório de títulos também a idoneidade da empresa, se ela não possui dívidas, porque de repente ela pode entrar em falência. Isso é uma precaução, Maria Paula. No caso existe um ranking de construtoras, um histórico? Perfeito, ele pega o nome da construtora com a razão social, com o nome do CNPJ e vai no cartório de títulos e pergunta, eu quero saber a situação dessa construtora perante o cartório de registro de títulos e também o cartório da Justiça. Um outro passo que é para você que está em casa é importante, ligue também para o PROCON de sua cidade. O PROCON tem, na verdade, o rol das empresas que são reclamadas. De repente, essa empresa já tem um costume de não entregar. O PROCON já vai informar para você, efetivamente, se entrega no prazo Já ou tira não. a ficha ali, vê se a ficha está Claro. limpa ou se a ficha está suja. Claro. E também, se tiver dúvida no contrato, primeiro, a lei prevê que quando você compra um imóvel, no contrato você tem que ter o conhecimento prévio, você não é obrigado a assinar na hora. Você tem o direito de pegar uma via, uma cópia, levar para sua casa. Se você tem dificuldade de saber o que está se expressando naquele contrato,
procure um advogado de confiança, procure o PROCON tem uma equipe técnica que vai analisar rapidamente para você. Ô Maria, Tá certo. Oi? a Selma Light, ela trouxe uma dúvida. Ela comprou o imóvel dela e só depois de muitos anos que o imóvel ficou pronto. Ela quer saber quanto tempo depois a pessoa ainda pode reclamar. Passou 1 ano, 2 anos, não foi feita a entrega, 3, 4, 5. O que faz? Perfeito. O contrato, boa pergunta. Quando existe o contrato, tem que ter uma cláusula definindo o prazo ou uma previsão de entrega. Isso é direito do consumidor. Porque se a construtora não coloca isso no contrato, ela meio que está se furtando de uma obrigação dela. Então tem que constar. Supondo que é muito comum que atrase. Se o atraso é razoável, coisa de 2, 3 meses no máximo, há um bom senso. Agora, uma coisa exorbitante, como você falou, de repente, 1 ano e meio, 2 anos de atraso, o consumidor ele tem direito a desfazer do contrato, possivelmente tem que ingressar na justiça, mas tem direito, ou então, se caso ele teve que pagar aluguéis em função da não entrega, quem paga é a construtora. Se ela não quiser fazer amigavelmente, pode requerer isso no âmbito Nossa, judicial. isso é muito desagradável. Imagina, a pessoa está contando com aquele imóvel, né? Nós estamos falando de valores altos, é um sonho de vida para as pessoas. A questão da casa própria está lá esperando para se mudar e não consegue. Isso é muito rolo. E é muito comum, porque eles criam uma expectativa, não, daqui 1 ano está pronto, daqui a 8 meses, que seja. Tem que constar no contrato, é direito do consumidor. Porque primeiro que o contrato é de adesão, ele já é pré-estabelecido pela construtora. Então, na verdade, o contrato tem que manter um equilíbrio entre as partes. Então, a previsão de entrega é muito importante. Uma das grandes reclamações é a não entrega no prazo combinado. Tá certo. E no pós-contrato, na hora da entrega, muito bem, esse é o primeiro plano que nós falamos. As precauções antes de adquirir o imóvel. Mas depois de adquirir, vem a questão também das avarias, ou melhor, dos defeitos. Pois é, o meu imóvel foi entregue e aí quando eu entrei começou a aparecer vazamento, infiltração, ou muitas vezes o material que estava prometido não é aquele, né? Ah, vai ser entregue com a torneira X, ou né, muitas vezes até com móvel Y, e não está ali. E aí? Já foi entregue. O contrato é a parte principal. O contrato tem que constar em suas cláusulas o tipo de material que tem que ser empregado. Principalmente os componentes, torneiras, bacios e por ali afora. Todos os acabamentos. Perfeito o tipo de piso, porque o consumidor ele tem que ter o direito a discutir o teor do contrato. Por isso que ele tem que ter conhecimento prévio, não é chegar na construtora e assinar, só crer no que o vendedor passou. Leve para sua casa, consulte um advogado se tiver dúvida ou procure o PROCON. Caso aconteça qualquer tipo de situação, por lei, o consumidor tem 5 anos para reclamar. 5 anos? 5 anos. Tá, é um prazo bem bom, bem né? razoável. Embora o Código do Consumidor prevê que a garantia de produtos duráveis sejam 3 meses. Mas isso é para um bem comum. Agora, em imóveis, existe a lei das incorporações. Tá. É uma lei específica. A questão também da ruína. O que é a ruína? Às vezes, um comprometimento sério no edifício, principalmente acontece em prédios, com relação à estrutura dele. O fundamento cedeu, é perpétuo, a garantia é eterna. Tá. Seu Elcio, eu vou pedir licença um pouquinho, nós vamos chamar uma pergunta que nós gravamos na rua, estamos inovando aos poucos. Ai, que bom. Aqui o seu quadro. E a gente fica contente porque a participação de você, consumidor, é muito importante. Claro, e a gente foi até as ruas, então, saber nesse assunto, né? Compra de imóvel na planta, qual a dúvida? Vamos ver. Se eu comprar um apartamento à prestação na planta, esse valor pode ser aumentado? Então, as prestações são de X e à medida que ele vai pagando, esse valor pode ser reajustado? Depende. Depende, porque a contratação prevê um contrato com prestações pré-fixadas ou pós-fixadas. Pré-fixada, de repente, ele fez um plano direto com a construtora e o valor não é corrigido. Isso tem que constar em contrato, não pode haver aumento. Mas se ele é pós-fixada, com reajuste no INPC ou qualquer índice governamental, aí sim, claro que vai sofrer um reajuste natural. Que não pode haver uma abusividade fora daquilo que for contratado. Mas, por exemplo, assim, ó, né, o valor é X e aí o cimento aumentou, a construtora pode justificar isso? Ah, nós estamos reajustando a sua parcela porque o valor do material que nós estamos usando aumentou. Pode ser repassado assim? Não, não. A previsão de lucro tem que estar estabelecido nas variáveis dos preços.
Não pode haver aumento em função do aumento do insumo, ou melhor, da matéria-prima. Se o contrato prevê que são prestações fixas, não pode haver aumento. Se o contrato prevê que há reajuste governamental, normalmente é pelo INPC ou IGPM, aí sim pode. Mas não a justificativa que aumentou o material para repassar na obra. Isso é ilegal. Caso aconteça, procure primeiramente o PROCON de sua cidade. No segundo, pode inclusive procurar a Justiça Comum. E em último caso, a pessoa pode desfazer. Em que situação eu posso chegar e dizer não quero mais o imóvel, quero o dinheiro que eu já paguei de volta? Em que situação chega esse ponto? Essa situação acontece muito, o rompimento do contrato, quando a empresa realmente não cumpre e há uma exorbitância muito grande, uma dilatação na entrega muito grande. Aí você tem que ingressar em juízo. Até porque houve a retomada do bem. E a princípio, o que ele pagou pode ser até restituído. Porque entre as partes, o consumidor é a parte mais vulnerável, a parte mais fraca da relação. Então a lei, na verdade, ela favorece, ou melhor, ela protege o consumidor. Então o fornecedor tem que ter toda a previsão de entrega dos materiais a serem empregados. Se descumpriu, a princípio pode ser sim cancelado. Mas tem que ser uma coisa muito bem fundamentada. Normalmente essas situações, Maria Paula, é discutido no âmbito judicial. E no caso da construtora falir, né, no meio do negócio, teve um caso bastante famoso no Brasil, foi, se eu não me engano, foi a Encol, né? Da construtora, que faliu e deixou os clientes a ver navios, né? E aí? Bom, aí uma outra situação bem atípica. Caso houver a falência ou dissolvência da empresa, cabe ao ingresso dos consumidores numa ação coletiva, porque todos foram lesados. Sim. Eles promovem uma ação coletiva contra a personalidade física. E isso, juridicamente, o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica que faliu e partir para os bens da pessoa física ou dos sócios. Então, isso pode ser, mas tem que ser através de uma ação judicial. E eu recomendo que seja de forma coletiva, porque a figura do lesados não é só um, são todos que participaram daquela situação, ou melhor, daquele condomínio. Seu Elcio, comprei meu imóvel na planta e quero fazer alterações. Vamos supor, o apartamento é de 3 quartos, eu quero ampliar a sala, quero deixar de 2 quartos. Tem construtoras que permitem, né, antes de começar a obra efetivamente. Isso também tem que estar muito detalhado, né, porque depois de pronto fica difícil reclamar. Perfeito, tudo isso tem que ser previsto antes da assinatura do contrato, porque supondo que é uma residência única, aí pode haver sim. Agora, num prédio, efetivamente, já não dá para ver essas modificações, porque ele já é pré-estabelecido, já foi aprovado na prefeitura com aquelas características. Mas assim, tudo é antes. Caso é uma casa, principalmente, existe um terreno, aí pode haver modificações, desde que a construtora aceite, mas isso tem que constar em contrato. Não vai na promessa verbal. Tudo que for acordado, deixa especificado no contrato. Porque muitas vezes eu quero uma mudança que não é possível realizar, porque vai mexer com a estrutura do prédio, aí não tem como, né? Perfeito, perfeito. Então tá. Vem aqui. Alguma dúvida? Não, eu lembrei de um caso aqui em Florianópolis que a construtora não finalizou o condomínio e os próprios condôminos finalizaram a obra. Pois não, isso pode acontecer. Pode acontecer porque se houver um acordo, talvez com a assessoria jurídica da empresa falida, ou com os advogados, pode haver um acordo em comum. Mas se caso isso não aconteça, o ingresso judicial é o caminho fatal para resolver o problema. Pois é, já que já pagou, né? Com certeza. Eles fazem sistema de consórcio entre eles. Isso mesmo. É uma saída. Uma saída. Seu Elcio, obrigada. Eu que agradeço. Seu Elcio, com essa blusa azul fica um arraso, né, Pois gente? Contrasta com rosa? Não, aparece o olho, fica Na bonitão. verdade, essa época do ano, vocês pessoalmente ficam muito mais elegantes, porque acho que a roupa fica muito mais, vamos dizer assim, legítima com a Ai, Seu Elcio, eu não gosto de inverno, não, na verdade. Não gosta? Quando tá chegando, eu penso, é bom pra tomar um vinho, né? Ai, não, mas depois a pessoa começa a passar frio. O Jonathan já tá dando tchau pra gente, então. Tchau, Jonathan. Vai Tchau embora. pra você, até amanhã. Tchau.